Maravilha, gente! Então, semana 15, Biologia B. Vamos dar sequência aqui nessa parte da botânica, na parte da histologia vegetal. Na botânica, nós paramos aí na parte dos tecidos embrionários. Na aula passada, nós estudamos meristemas, né? Que são tecidos embrionários. Aprendemos que meristemas são tecidos jovens que estão em constante mitose. Tecido jovem que está sempre dividindo, que está sempre se renovando. E agora a gente vai passar a estudar os tecidos adultos. Os meristemas, os tecidos embrionários, eles originam os tecidos adultos. Tecidos adultos que já não dividem mais, que já são diferenciados, tá bom? Inclusive, antes de começar aqui falando dos tecidos adultos, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. É clássico isso daqui, tá? Quando eles falam, imagine um exercício que ele vai te contar uma historinha aqui, tá? Que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, imagine que você tem uma planta, né? Essa planta pode ser essa planta que está aqui na imagem, aqui, né? Esquece eu aqui. Imagine que, sei lá, o Giovanni está ali, o Giovanni fez um coração aqui no tronco da árvore, né? Vamos fazer um coração menor aqui. O Giovanni fez um coração aqui, né? Se eu fiz um coração, se eu talhei um coração naquela árvore, gente, o exercício vai dizer o seguinte, que esse coração, ele está numa distância de 1 metro do solo. Se esse coração está numa distância de 1 metro do solo, sabendo que essa... Vou colocar aqui, né, para ficar mais real, né? Sabendo que esse coração está 1 metro ali da superfície do solo da terra, né, no caso do vaso, sabendo que essa planta, ela cresce 1 metro por ano, qual vai ser a altura desse coração daqui 10 anos? Meu, ele te deu todas as ferramentas para você fazer uma regra de 3. Sabendo que o coração foi desenhado a 1 metro do solo, sabendo que essa planta cresce 1 metro por ano, qual é a altura desse coração daqui 10 anos? Não precisa fazer conta nenhuma, gente. A altura é a mesma. Por quê, Giovanni? Porque os meristemas, lembra? O meristema fica na gema apical do caule, o meristema fica na gema apical da raiz e também nas gemas laterais, onde saem galhos. Essa parte aqui, ela já sofreu diferenciação, ela não cresce mais, a não ser para o lado, né? Que é o crescimento meristemático secundário. Mas a altura permanece a mesma. Então, é uma pegadinha esse tipo de questão. Não precisa fazer conta nenhuma. O desenho continua na mesma altura, tá? Essa é uma questão clássica aí para a gente entender essa parte. Quais são os tecidos adultos? Então, falamos de tecidos embrionários, só para vocês lembrarem, meristema primário, responsável pelo crescimento longitudinal, meristema secundário, responsável pelo crescimento transversal, né, crescimento lateral. Os meristemas originam tecidos adultos. Os tecidos adultos, eles já são diferenciados, formados por células diferenciadas. Os tecidos adultos, eles já apresentam funções específicas. E aqui já não dividem mais, ausência de divisões celulares, tá? Diferente dos tecidos meristemáticos. Primeiro, vamos falar aqui então da epiderme e do suber. A epiderme, gente, ela é um tecido uniestratificado. Geralmente, uniestratificado significa que ela é formada por uma única camada, tá? A epiderme, então, é um tecido vivo e a origem da epiderme é primária. Vocês vão lembrar da aula passada, né? O que significa dizer que a epiderme é de origem primária? Quem que origina a epiderme não é a protoderme ou dermatogênio, que é o meristema primário? É. Então, por isso, a origem da epiderme é uma origem primária, a partir da protoderme ou dermatogênio, tá? O suber, ele é um tecido morto. O que é o suber? É, basicamente, esse revestimento que está descolando aqui da planta. Isso é suber. A função, basicamente, do suber, gente, é uma função de capa, é uma função de proteção, né, de revestimento. O suber é tecido morto.
E a origem do suber, ela é secundária. Por quê? Quem origina o suber, você vai lembrar que é o filogênio. Então, se tem lá o câmbio, origina xilema para dentro, floema para fora. O filogênio origina filoderme para dentro e suber para fora, tá? A origem secundária, porque é originada a partir do filogênio, que é o meristema secundário. Legal? Muito bem. Agora vamos falar dos anexos da epiderme. Esquece o suber agora. Nosso papo reto agora. Dentro do tecido vivo, que é a epiderme, que tem origem primária, essa epiderme ela tem alguns anexos. Essa imagem aqui, galera, é uma imagem linda de microscopia real. O que você está visualizando aqui? Você está visualizando uma epiderme, um tecido vivo. E lembra que eu falei que a epiderme ela é uniestratificada? Então você tem uma única camada de células aqui. Tem uma cutícula que reveste. Então a cutícula está aqui revestindo. O que é essa cutícula, Giovanni? Essa cutícula é um lipídio chamado cutina, que tem a função de impermeabilização da epiderme. Você vai encontrar a epiderme em qualquer parte verde de um vegetal. Então, numa folha, quem reveste a folha? Epiderme. Toda a parte verde de uma planta, quem reveste é a epiderme. Beleza? Então, reduz a transpiração porque essa cera, essa cutícula, que é um lipídio denominado de cutina, ele impermeabiliza, diminuindo a perda de água. E aí você tem, então, aqui, ó, uma camada de células, né? Essa camada de células, ela é aclorofilada, e abaixo dela tem o parênquima clorofiliano aqui, ó. O parênquima clorofiliano já faz fotossíntese, mas a epiderme, que é essa camadinha que está aqui, ó, ela não tem função de fazer fotossíntese, até porque ela é uma camada aclorofilada, protegida ali pela cutícula, tá? Ainda falando de anexos da epiderme, nós temos os acúlios. Acúlio é diferente de espinho, tá, gente? Espinho, ele é um caule ou uma folha modificada. O acúlio, ele é um anexo da epiderme. O espinho você não consegue arrancar facilmente. O acúlio você destaca, você arranca ele com facilidade. Tá? Então, acúlio, anexo da epiderme. Eu arranco ele facilmente. Espinho, ou é uma folha modificada, ou é um caule modificado. Quando você pega uma rosa e você sente a rosa com aspecto aveludado, se a gente der um zoom, você vai ver essas saliências aqui, ó, aveludadas. Isso são chamadas de papilas, que dá aquele aspecto aveludado, né, para a folhinha da rosa ali, né? Você passa a mão aqui e você sente, né, essa folha aveludada. Se a gente der um zoom, você vai ver uma estrutura que a gente denomina, então, papilas da rosa. Isso é um anexo da epiderme. Qual é a função, Giovanni? Se ela for colorida, a função está associada à polinização, atrair agentes polinizadores. Se ela tiver algum odor característico, a função é atrair agentes polinizadores, né? Então, isso, né, entra como um anexo da epiderme, as papilas da rosa. Aqui, de novo, os acúlios, ó, mais pertinho, proteção e defesa. Anexo da epiderme, os pelos, que também são chamados de tricomas. Do latim, a palavra trico significa pelo. Tricomas ou pelos. Qual é a função de pelo, galera? Absorção, proteção e secreção. Vamos ver como que isso pode aparecer num vestibular. As plantas que você encontra lá no cerrado, elas apresentam uma folha peluda. Qual a importância de ter uma folha peluda, Giovanni? Galera, se eu raspar minha cabeça ou ficar cabeludo, quem consegue segurar mais água? É o Giovanni careca ou o Giovanni cabeludo? Né? O Giovanni careca não retém água na cabeça. O Giovanni cabeludo consigo reter umidade na cabeça. Então o pelo ele tem essa função de reter umidade. A folha que consegue reter umidade, ela não queima fácil. Você vai lembrar lá no bioma, né, no cerrado, que tem as queimadas naturais. Então, ter folha peluda é uma proteção contra o fogo, gente. Porque aquela folha peluda, ela retém mais umidade.
Então, ela consegue ter ali a proteção. Não sei se vocês já viram fazer aquele experimento que eu boto fogo na mão. Por que não pega fogo na minha mão? Porque minha mão está molhada, né? Então, a água tem alto calor específico. Então, antes de queimar minha mão, a água, ela absorve esse calor. E não chega a queimar minha mão, né? Então, a função de ter pelo é isso, retém umidade, ajuda a absorver a água, ajuda a proteger do fogo, né? E aí tem outras, a gente tem os pelos que também produzem substâncias tóxicas, né? Substâncias que queimam, daí são os pelos que secretam, os tricomas, né? Que secretam algumas substâncias. Nesse caso, eu estou falando só do pelo em si, né? O pelo que não produz nada, só a função de absorver mesmo substância, né? E aí, na parte de secreção, são os pelos que secretam alguma substância que pode ter ali, né? Uma substância que cause alergia, que cause coceira, que cause ardência, né? Então, você tem aí essas funções. E os estômatos, gente? Meu, isso aqui, né? A gente vai voltar a falar de estômato quando falar de fisiologia vegetal, mas é importante você entender primeiro a anatomia do estômato. Estômatos, a palavra estômato significa boca, né? Do latim, a palavra estômato significa boca. A boca do estômato, na verdade, é uma abertura, então é um buraco, né? Essa abertura aqui, ela tem um nome, ela é chamada de ostíolo, que é regulável, que se abre e se fecha. Então, por isso que ele chama de estômato, que parece uma boca, né? O estômato faz esse trabalho aqui. Estômato aberto, fechado. Aberto, fechado. Estômatos controlam trocas gasosas e também a transpiração. É por aqui que entra o oxigênio, é por aqui que entra o gás carbônico para a fotossíntese. Aqui sai a água na forma de vapor, né? Então, estômatos, veja que as células guarda, elas têm clorofila, gente. Isso é importante que você lembre, porque lá na frente a gente vai entender a importância da epiderme, que está aqui, ó. Veja que a epiderme é uniestratificada, da epiderme não ter cloroplasto e do estômato ter cloroplasto, tá? Isso mexe diretamente com a pressão osmótica, porque aqui vai estar produzindo açúcar, seja sal, seja açúcar, e isso traz água para cá. Trazendo água, o estômato abre, né? Perdendo água, o estômato fecha, tá? Aqui você tem, então, as células anexas da epiderme, e aqui a câmara subestomática, que fica já na parte interna da folha, tá? Então, essa é a estrutura de um estômato. E aqui, né, essa abertura, podendo, então, transpirar, perder água na forma de vapor. Cuidado, pelo estômato você não tem perda de água na forma líquida. Pelo estômato, nós temos perda de água na forma de vapor, tá? Olha que imagem bonita, uma imagem microscópica linda, né? Consegui pegar aqui, ó, um estômato fechado, olha aqui o ostíolo, né? E aqui o estômato aberto, ó. Normalmente, pode perguntar, Rafael. Professor, você poderia explicar de novo essa parte do estômago, de como que ele abre e fecha, a questão do açúcar ali e tudo mais? Posso? Na verdade, eu falei rapidamente, Rafael, mas a gente vai ter uma aula para aprofundar nisso, tá? De tão importante que isso é. Mas eu acho que já é válido, né? Eu acabei dando um spoiler, a gente fica aí na curiosidade. Vamos lá. Então, só para vocês entenderem, ó, aqui na célula da epiderme não tem cloroplasto. Aqui não tem cloroplasto. Seja sal, seja açúcar, quem produz açúcar fica mais concentrado. Então, como a célula guarda aqui, ó, tá cheio de cloroplasto, aqui vai produzir açúcar. Então, aqui acaba ficando hipertônico. Aqui acaba ficando mais concentrado, aqui acaba ficando menos concentrado. Então, o que a planta faz quando ela quer abrir o estômago, né? E por que normalmente o estômago vai ficar aberto durante o dia? Porque durante o dia a planta está fazendo fotossíntese. Como a planta está fazendo fotossíntese, está produzindo açúcar, ela está produzindo muito açúcar aqui também. Então, as células guarda do estômago ficam mais concentradas, e isso ajuda a fazer o quê? Isso ajuda a puxar água das células vizinhas para cá. Olha para mim aqui, ó. Começou a puxar água, olha o que acontece com o estômago que estava fechado. Ele vai abrindo, né? Essas células vão ficando cheias de água ali e vão se abrindo.
tá? Durante a noite, essa planta não faz fotossíntese. Por quê? Porque não tem luz. Então, durante a noite, diminui essa concentração de açúcar. E aí, entra, né, ali o seguinte, a gente tem aqui, quando a planta quer fechar os estômatos, ela também faz, além do açúcar, ela também faz o seguinte, ela bombeia íons potássio para cá. Então, além de ter açúcar, ela bombeia íons potássio para cá, garantindo que ela vai trazer água durante o dia para cá, né? Durante a noite, o estômago fecha por quê? Porque durante a noite não tem açúcar e ela devolve esses íons potássio para a célula guarda, ela bombeia esses íons potássio para lá. Quem acaba ficando hipertônico agora? Quem vai ficar hipertônico agora é a célula da epiderme. E aí, essa célula começa a perder água e conforme ela vai perdendo água, ela murcha. E aí o estômago se fecha, tá? Então, duas coisas que ajudam a regular a abertura e fechamento do estômago. A questão de você ter o açúcar e o bombeamento de potássio. Quando ele bombeia potássio para a célula guarda fica hipertônica e começa a puxar água dos tecidos vizinhos, no caso da epiderme, tá? E a célula guarda infla e o estômago abre. Aqui, existe até um hormônio que daí vai atuar, que é o ácido abscísico. Esse ácido abscísico é ele que atua aqui para que bombeie esse potássio agora para a epiderme. Quando bombeia esse potássio para a epiderme, quem atua é o hormônio chamado de ácido abscísico. Se a célula da epiderme agora fica hipertônica, a célula guarda do estômago fica hipotônica e começa a perder água e vai murchando e o estômago se fecha, tá? Beleza? E aí... Beleza, professor, muito obrigado. De nada. Fique à vontade em perguntar, tá? Aí vocês têm essa visão aqui, tá? Então a gente vai aprender o seguinte, normalmente estômago aberto é de dia. Por quê, Giovanni? Porque de dia aqui tá cheio de açúcar, né? Na célula guarda aqui, tá cheio de açúcar, né? Então, ela tá puxando água dos tecidos vizinhos, então ele se abre. E também tá puxando potássio, né? Além de tudo, ainda tem potássio aqui, garantindo que essa célula guarda fique hipertônica. Durante a noite, o que acontece? Não tem fotossíntese, não tem açúcar aqui. E aí entra também o ácido abscísico que ajuda a bombear esse potássio agora, vai bombear aqui para as células da epiderme, né? Vai bombear lá para fora, né? E aí o que acontece? Quem fica hipertônico agora é o meio da epiderme. E aí também vai fazer com que essas células percam água e aí elas desidratam e o estômago se fecha, tá? Mas, como eu disse, isso entra na parte não da histologia. Hoje a gente está vendo a parte da histologia, né? Isso entra na fisiologia vegetal, então é legal que eu tenha dado um spoiler aqui, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Estômatos, trocas gasosas e transpiração. É uma válvula que controla a saída de água por transpiração na forma de vapor e também as trocas gasosas, tanto para a fotossíntese, então precisa entrar o gás carbônico na folha, e precisa entrar o oxigênio, porque a planta também tem mitocôndria, ela também tem respiração celular, tá bom? E também sai o gás carbônico que tiver em excesso, né, vai para a atmosfera. Então tem ali a célula guarda, né, as células anexas e o ostilo. Esses são os anexos da epiderme. Agora vamos falar dos anexos do suber. Na verdade, o anexo do suber, gente, se ele é um tecido morto, e qual a vantagem de ter um tecido morto no corpo da planta? Seja vivo ou seja morto, gente, se morto ele tem a mesma função, é melhor que fique morto, porque o tecido morto não consome energia, né? Então, tudo que tem suberina ou lignina na planta é tecido morto. Por quê? Porque a suberina ou a lignina são lipídios que impermeabilizam as células. Gente, células impermeáveis faz com que uma célula não consiga se comunicar com a outra célula vizinha e elas acabam morrendo. No caso do suber, ele tem esse nome porque ele é impregnado de suberina.
A suberina tem essa função, né, de ser um bom isolante térmico, revestimento. Uma curiosidade, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar depois, existe uma árvore que é símbolo de Portugal, que é chamada de sobreiro. Tem o nome da espécie Quercus suber. A sobreiro, se vocês quiserem pesquisar na internet como sobreiro, né? É tipo a nossa araucária aqui no Paraná, essa planta lá para Portugal, né? A planta sobreiro, quando o suber descasca, deixa eu avançar aqui, ó, quando esse suber descasca, isso daqui eles usam para produzir a rolha de vinho, mas tem que ser dessa árvore chamada sobreiro, Quercus suber, tá? Beleza? Então, esse suber, como ele tem uma função importante de isolamento térmico, mas permite ainda a respiração da planta, ele permite o quê? A respiração do vinho, para que esse vinho, com o passar do tempo, ele vá, né, envelhecendo e vá ganhando qualidade, né? A gente sabe que cada garrafa de vinho ali, esse vinho aqui precisa de mais 2 anos, daí vai estar bom para a gente tomar, alguma coisa assim. Por quê? Porque a rolha, né, ela, sendo uma rolha natural, ela permite essa respiração, né, para o vinho ter essa troca com o ambiente para poder envelhecer. Então, você tem aí o suber. Tecido morto, impregnado com suberina, função isolante térmico. Aqui não tem estômato, gente. Né? Aqui, se ele é tecido morto, você não vai ter uma válvula que fica se mexendo lá, que se abre e se fecha. Mas aqui tem lenticelas. Então, na epiderme você tem estômato, no suber você tem lenticela. Qual a função da lenticela? A lenticela é uma abertura que permite arejamento interno, trocas gasosas, tá? Lenticela é um anexo do suber. O estômato é um anexo da epiderme. Olha a lenticela vista no microscópio. Essa imagem é real, tá? É uma lenticela vista no microscópio. Então, você vê aqui um monte de células, olha só, né? E aqui você vê uma abertura, ó, que permite o arejamento da casca. E essas cascas que se soltam, isso aqui é chamado de ritidoma. Professor, o que é ritidoma? Ritidoma é quando o suber descama. Esses pedaços que se soltam, partes velhas que se soltam, que se destacam, nós denominamos de ritidoma, tá? Tecidos de preenchimento. Então, falamos de tecidos de revestimento, epiderme e suber, só para você se localizar. Foi a epiderme, foi o suber. Agora, vamos falar de tecidos de preenchimento. Nós temos os parênquimas. Todos os parênquimas são vivos. Parênquima é tecido vivo, né? Sempre vivo. Você tem o aerênquima, que reserva ar. Que planta vai ter aerênquima? Planta aquática. Você tem parênquima aquífero, reserva de água, em plantas xerófitas. A palavra xero, do latim, significa seco. Tem uma doença chamada xeroftalmia, que é oftalmia está relacionado à visão, né? Xero é seco, olhos secos. O cara tem que ficar pingando colírio que imita uma lágrima natural ali, né? Então, planta xerófita é uma planta de ambiente seco. Se é uma planta de ambiente seco, de ambiente desértico, ela precisa de reserva de água. A gente chama de parênquima aquífero. Aqui você tem parênquima de reserva, reserva de nutrientes. Qual parte da planta que reserva nutrientes? Raiz, caule, fruto, semente, né? São reservas de amido, por exemplo, né? Então, a gente chama de parênquima milífero, reserva de óleo, parênquima oleífero, reserva de proteína, parênquima proteífero, tá? E o clorênquima, olha só, é clorênquima que lembra clorofila. Clorênquima, veja que ele tem muito cloroplasto, tem muita clorofila. Então, ele é um parênquima que tem função de fazer fotossíntese. Então, esses são os parênquimas aí, todos são vivos, tá, gente? Aqui não tem nenhum, né, parênquima morto, todos os parênquimas são conhecidos também como tecidos de preenchimento, tá? Preenche espaços aí. Aqui você vê o mesófilo foliar. Olha só, o mesófilo foliar,
que é o mesófilo foliar? Imagine que a minha mão é uma folha. O que foi feito ali? Você está vendo a folha assim, foi feito um recorte, né? Ou foi dado um zoom, né? Para que você veja o interior da folha. Então, você está vendo o meio da folha. A princípio, ela é assim, foi dado um zoom, e a gente está vendo o interior da folha, a parte de cima da folha, parte de baixo da folha. Aqui em cima você tem a cutícula, que é a cutina, aquela camada de cera, impermeabiliza a folha, para diminuir a perda de água. Aí tem a epiderme adaxial, que é a epiderme superior, a epiderme abaixal, que é a epiderme inferior. Aí tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Isso aqui são clorênquimas, tá, gente? Clorênquima tem função de fotossíntese, já que a epiderme não faz fotossíntese. Lembra que eu falei que ela é uniestratificada? É uma camada bem fininha de células, né, com função de revestimento. Ela não tem função de fotossíntese. Quem faz fotossíntese é o tecido que está abaixo, que é chamado de clorênquima. E daí tem clorênquima do tipo palissádico, clorênquima do tipo lacunoso. Palissádico, as células são mais juntinhas, lacunoso, as células são mais espalhadas. Por quê? É na parte do lacunoso que a gente observa os estômatos aqui, ó, na parte de baixo, garantindo as trocas gasosas e a transpiração aqui, tá? E aquelas nervuras que você vê na folha, aquilo ali são os vasos condutores, são xilema e floema, que nós chamamos de feixes vasculares, tá? Você viu aqui uma imagem, então, representativa. Agora, olha uma imagem real, né? Uma coisa é você ver a imagem bonitinha assim. Agora, olha uma imagem microscópica real. Você tem lá a epiderme lá em cima, parênquima clorofiliano palissádico, né? Aqui a parte do clorênquima, parênquima clorofiliano lacunoso, a nervura, que é onde fica xilema e floema, e a epiderme aqui de baixo, ó. Tá? Palissádico, lacunoso. Qual a diferença do parênquima palissádico para o lacunoso? Os dois fazem fotossíntese. O lacunoso, como as células são mais espalhadas, ele permite a respiração, né? Arejamento, porque aqui embaixo ficam os estômatos que permitem as trocas respiratórias ali, tá? Isso daqui, eu vou terminar essa aula B com essa parte aqui, que é uma parte de aprofundamento, tá? Normalmente vocês não estudam essa parte. Normalmente a gente para aqui, ó, tá? Só que veja, o mesófilo foliar, ele é sempre assim. Veja que ele tem cutícula, epiderme superior, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, epiderme inferior, onde ficam os estômatos. Geralmente é assim, tá? A maioria das plantas, o mesófilo foliar é assim. Mas sendo bem específico mesmo, esse mesófilo foliar, ele pode mudar um pouquinho. Nesse padrão que vocês viram, ele é um padrão que a gente encontra em dicotiledôneas. A gente chama isso de mesófilo assimétrico. Parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Mas as monocotiledôneas, como é o caso das gramíneas, né, como trigo, cana-de-açúcar, milho, você vai ter um mesófilo do tipo simétrico. Ele tem o parênquima palissádico em cima, o parênquima palissádico embaixo e o parênquima lacunoso no meio. Tá? Isso é uma característica das monocotiledôneas, que tem mesófilo simétrico. E algumas monocotiledôneas ainda podem apresentar um mesófilo indiferenciado. Eu não consigo dizer, puxa vida, isso daqui é palissádico, é lacunoso, está tudo meio que misturado, né? Então, o que você tem que saber? Nas monocotiledôneas, o mesófilo ou ele é simétrico ou ele é indiferenciado. Nas dicotiledôneas, o mesófilo é sempre assimétrico. Tá? Frente B eu vou parar aqui para a gente poder finalizar com as aves na frente C. Tá? 3h21 agora, 3h30, dá tempo de tomar uma água, tomar um café, aí 3h30 a gente volta, tá bom? Um intervalinho aí para vocês.